Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais um programa de fé, com o objetivo de trazer ao coração de cada filho de Deus mais uma porção da bendita palavra do Senhor e, com isso, irmos nos aproximando cada vez mais do Senhor nosso Deus, de Sua palavra, porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o objetivo deste programa é nos aproximar cada vez mais da verdade, que é Deus, que é Sua bendita palavra, não é? E nós vamos ter então, para darmos início, uma palavra de oração. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor de Tua bendita palavra, através deste meio virtual. Damos graças ao Senhor por todas as bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde. Por tudo nós agradecemos, ó Pai, e pedimos direção do Senhor, orientação para os nossos passos, para tudo quanto fazemos, e especialmente agora, quando estamos dando início nesta programação de fé, que o Senhor possa nos dar inspiração divina para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos.
e é que assim o povo do Senhor seja abençoado e o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. Tudo isto nós pedimos humildemente no santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em São Mateus capítulo 10, começando no versículo 40. São Mateus 10, versículo 40. E enquanto os nossos amados irmãos procuram, localizam a escritura, se desejarem acompanhar, né? Nós queremos lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos o tabernáculo situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados às quintas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Todos são bem-vindos, todos são convidados, não é? E nós temos a Santa Ceia no Parque Shalom todo o segundo domingo de cada mês. Neste dia de Santa Ceia, então, o nosso culto do domingo é no horário das 18h30. E na cidade de Santa Bárbara, a nossa Santa Ceia é realizada no primeiro domingo de cada mês, também no horário das 18h30 horas. E também pedindo aos irmãos que não se esqueçam de clicar no gostei, não é? Ali. E também inscrever-se no canal, que isso não custa nada, não é? É uma coisa de um segundinho ali e não custa dinheiro, não custa nada. Então faça isso assim para nos ajudar a impulsionar os vídeos, para que então o povo de Deus cada vez mais possa ser alcançado com a bendita palavra do Senhor. E se você tem um pedido de oração, deixa aqui embaixo no comentário ou nos comentários o teu pedido de oração, com o teu nome, com o lugar de onde você é e a tua necessidade, e nós vamos estar orando. Na igreja tem o livro de oração, seu nome é colocado ali, e também aqui através deste programa, aqui pelo canal, nós oramos também mencionando, fazendo menção do seu pedido, né? Bom, dito tudo isto, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme anunciamos, São Mateus capítulo 10 e versículo 40. Lemos assim: Quem recebe vocês, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? É uma escritura muito conhecida, na verdade, mas isso também mostra que o Senhor Jesus Cristo predisse que ele enviaria profetas. Isso depois dele, é claro, não é? Porque há quem diga que no Novo Testamento não tem profetas e tal, mas é uma interpretação errônea das Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo aqui disse que quem recebe um profeta, em outra escritura ele diz: eis que vos enviarei profetas.
a uns deles matareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e assim por diante. Porque o lugar apropriado para açoitar os profetas é na sinagoga. Por incrível que pareça, a sinagoga não seria lugar de adorar a Deus, não é? Isso falando em termos de Israel, que iam nas sinagogas aos sábados. Mas hoje nós não vamos em sinagogas porque somos gentios, mas lá onde vamos adorar, na igreja, lá é que se açoita os profetas. Não é incrível isso, né? Lá é que se fala mal dos profetas, na igreja, onde deveria ser o lugar de adoração ao Senhor. Mas vamos ficar com essa escritura então: quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá uma recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá uma recompensa de justo. E depois o último verso lido aqui, ele diz assim: e aquele que der, ainda que seja um copo de água, né? Aqui eu estou lendo numa Bíblia atualizada, a Nova Almeida atualizada, né? E diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, não é uma refeição, né? Pode ser também, mas mesmo que não fosse uma refeição, que fosse apenas um copo de água, aquele pequenino, aquele servo de Deus, aquele profeta de Deus, aquele enviado de Deus, está com sede, e se ele bater em nossa porta e nós dermos um copo de água fresquinha para ele saciar a sua sede, parece que é uma atitude que não tem tanta importância assim, que qualquer um poderia fazer, mas já não ficará sem recompensa, não é? Agora, nós imaginamos o seguinte: e quem fizer um agravo a um dos pequeninos? Vamos fazer vice-versa, né? Se dermos um copo de água a um dos pequeninos, dele não ficaremos sem recompensa. E ainda ele disse antes que quem recebe esses enviados dele, recebe a ele mesmo, ao Senhor Jesus Cristo mesmo. Mas se nós dermos um copo de água fria a um dos pequeninos dele, já não ficaremos sem a recompensa? E qual seria então a recompensa daqueles que fazem agravo ou agravos a um de seus pequeninos, não é? São coisas para nós meditarmos e observarmos e tomarmos cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras e assim por diante, não é? Mas agora nós vamos aqui então para a mensagem conforme nós estamos estudando, que é um homem correndo da presença do Senhor. Nós vamos continuar a partir do parágrafo 81. Ele continua assim aqui deste parágrafo: olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá, quando o anjo do Senhor, estes rapazes que encontram-se aqui, creio que acharam o lugar onde aconteceu lá, e lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Udes. Estão subindo o morro e estava com que chorando, este irmão, não é? Ele estava chorando porque a sua esposa estava doente. E o Senhor disse: pegue aquela pedra e jogue-a para cima e diga: assim diz o Senhor. E eu fiz isso. E o irmão Udes encontra-se como testemunha. Deixa eu dar uma parada aqui, porque como nós estamos estudando, né, a mensagem é bom, quando for necessário, parar e fazer alguma consideração.
É bom pensar que todo profeta de Deus é humano, como todos os demais homens são humanos, não é? Todo profeta de Deus. Agora, sendo humano, eles também cometeram erros. É bom você não se esquecer desses detalhes. Nós temos um fato na Bíblia que diz que quando Davi pretendia construir o templo, né, para a adoração de Deus, porque ele disse que ele morava numa casa de cedros, mas a arca do Senhor vivia debaixo de tendas. Então ele propôs no seu coração construir o templo para Deus. E o profeta disse a ele: faça tudo o que você tiver no coração, porque isso é de Deus. O profeta disse isto a ele. Aí o profeta foi para casa, e lá na casa dele veio a ele o assim diz o Senhor. E no assim diz o Senhor Deus disse a ele: volte e diga a Davi que ele não vai construir o templo, porque ele é um homem sanguinário, ele é um homem de guerra. Então, essa incumbência de construir o templo não será para ele. E o profeta teve que voltar e desfazer aquilo que ele tinha dito. Ora, porque muitas vezes tem pessoas que acusam o irmão Brana, o profeta de Deus, de não ser profeta porque alguma coisa falhou, qualquer coisa. Então, se ele estivesse vivendo no dia da Bíblia, no dia de Davi, no dia do profeta Gade, do profeta Natã, então eles diriam a mesma coisa. Por quê? Porque são incrédulos e não têm revelação nenhuma da palavra de Deus, não é? Agora você vai olhar, por exemplo, nos erros de Moisés. Quantos erros cometeu Moisés? Não é? Se você olhar nos erros de Abraão, Abraão sendo nosso pai na fé, um profeta de Deus, não é? Aí quando chegou aquele dia em que ele estava peregrinando em Gerar, e chegou ali nas terras do rei Abimeleque, e Abimeleque já estava assim quase na hora de se deitar, mas antes disso Abraão apareceu por ali, e é bom notar uma coisa, que Abraão e Sara já estavam transformados. Você não pode perder esses detalhes, já que você gosta muito de examinar a Bíblia, e é um dever nosso examinar as Escrituras, não é? Porque elas são a verdade, e essas verdades nos libertam. Mas o que ocorre é que as pessoas, na maioria, gostam de examinar as Escrituras, mas olhando pelos binóculos da sua interpretação. E a Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação, não é? Então Abraão chegou ali com a sua esposa, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, mas aí você vai observar um detalhe, que quando Abimeleque viu aquela jovem de 90 anos, entre parênteses, não é? Então ele ficou enamorado dela, e ele era um homem justo, ele orava a Deus, ele pedia a Deus que preparasse para ele uma esposa, né, uma boa esposa, e quando ele viu Sara, ele disse: essa é a garota com quem eu devo me casar, é com essa que eu quero me casar. E aí ele mandou perguntar a Abraão quem era ela. Você é capaz de completar o assunto, não é? Já que é conhecedor das Escrituras, você consegue completar o assunto então, né? Mandou perguntar a Abraão quem era ela, e ele, com medo de morrer, com medo que Abimeleque o matasse para ficar com ela, caso ela fosse sua esposa, ele combinou com Sara e disse: diga a ele, se ele perguntar, você diga a ele que eu sou seu irmão. E aí perguntou a Abraão quem era ela, ele disse: ela é minha irmã.
né? Então ele tinha combinado com ela, caso perguntassem a ela, para ela dizer que ela era a sua irmã. E ele também disse que era seu irmão. Você está vendo? E era Abraão. E se você estivesse ali nesses dias, o que é que você diria de Abraão? Não é certo? Mas vamos em frente, porque o nosso tempo é pouco, não é? Meia hora é muito pouco tempo para nós falarmos um assunto assim que não tem fim. É como um poço artesiano que nunca se acaba, a água nunca se esgota, né? Então, mas quando vinha o assim diz o Senhor, era Deus falando, não era o homem falando, né? E é isto aqui. Então o irmão Bruno está contando aqui que estavam lá na montanha e ele pegou o irmão estava chorando porque sua esposa estava doente. E aí ele pegou aquela pedra e jogou para cima. Então é isto aqui. Então vamos continuar a partir do 82, né? E eu disse, irmão Woody, não vai demorar muito até o Senhor ver alguma coisa acontecer. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos lá, todos nós juntos, e um grupo desses homens encontram-se aqui mesmo hoje à noite. Nesse dia que ele estava pregando esta mensagem aqui, ainda tinha pessoas lá, um grupo de pessoas lá, que eram testemunhas oculares dessas coisas que ele está contando aqui, né? Um jovem pregador estava lá e ele era eu fiquei conhecendo-o fazia pouco, a noite anterior. Ele estava em nosso acampamento, ele foi lá para estar conosco, esse jovem pregador. E ele me disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora desse jeito? Ele perguntou assim, o senhor tem visões somente na igreja ou quando o senhor está fora da igreja, aqui no mato, nas montanhas, elas vêm ao senhor também, não é? Foi isso que ele perguntou. Eu disse, sim senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso, como que para descansar um pouquinho. Ele disse, bem, eu disse, claro, ele me mostra coisas aqui. E eu disse, logo do outro lado do morro, aqui, foi onde os 7 anjos apareceram lá. Ele disse, sim, entendo. Disse, eu fui um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber disso. Então esse pregador, irmão jovem, estava conversando com o profeta irmão Branham e disse, eu fui um dos patrocinadores quando o senhor fez a campanha lá na Califórnia, não é? E ele disse, eu fico feliz em saber disso, irmão. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento, dei uma olhada e vi um médico corpulento olhando em seus olhos. Então aqui ele entrou numa visão, o irmão Branham, né? Ele entrou numa visão. Vi um médico corpulento olhando em seus olhos e o ouvi dizer, você vai perder esse olho, porque tem alergia aí dentro. E tenho tratado dele faz 2 anos e você vai perder esse olho. Então o médico estava tratando desse irmão, do seu olho, há 2 anos, mas não estava tendo êxito. Então o médico disse para o irmão, jovem pregador, que era por sua vez o seu paciente lá, você vai perder o olho, porque não estamos tendo sucesso com o tratamento, né? Eu disse, a razão do irmão ter me perguntado isso é porque seu médico disse-lhe o outro dia que vai perder esse olho. Então aí
ele teve a visão do médico e já discerniu o assunto, não é? Você vai perder esse olho. E ele disse, isso mesmo. E olhou desse jeito. Bom, a gente não sabe o jeito que ele olhou, mas com certeza ele fitou o irmão Brana, não é? E vi sua mãe, nessa mesma hora, vi sua mãe tirar uma das suas meias e mostrar seu pé com pequenos tumores dependurados entre seus dedos, para lá e para cá, na sua perna. E disse, se você vir o irmão Brana, diga para ele orar por isso. Então a mãe do rapaz, a mãe desse jovem pregador, disse para ele, eu vou fazer uma meditação aqui, né? Um quadro. A mãe do rapaz disse, já que você vai lá para as montanhas e vai estar com o irmão Brana, diga a ele para orar por mim, peça a ele para orar por mim, porque nos pés dela haviam tumores, não é? Orar por isso. E eu disse, a mão da sua mãe colocou seu pé assim e disse que tem pequenos tumores em todos seus dedos. E desse jeito. E disse, peça para o irmão Brana orar. Ele disse, irmão Brana, isso é verdade. O rapaz começou a ficar, eu penso que no mínimo, entusiasmado com essa exatidão das coisas que o profeta dizia, não é? Isso é verdade. Olhei para trás, quando olhei, eu o vi parado lá, olhando para mim assim, com os seus olhos tão brilhosos. Encontrei-me com ele este outono, ele estava com olhos melhores do que qualquer um do acampamento. O Senhor o tinha curado e o tornou são. Agora, como eu disse mais atrás um pouquinho, que as escrituras não são de particular interpretação, e nós, pregadores, acho que todos os pregadores são assim, nós somos tentados a interpretar a palavra, até porque o pregador, ele quando vai pregar, ele tem que fazer quadros, ele tem que fazer uma explanação, e é uma questão de pregador isso, não é? Mas veja só isso aqui, vamos fazer uma explanação aqui. Ele foi lá para as montanhas para estar com o irmão Brana e com os demais, esse moço. Ele havia patrocinado, ele foi um dos patrocinadores da campanha de Deus que foi feita através do profeta lá na Califórnia. Aí agora ele estava com esse problema no olho. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim também. Eu me pergunto e perguntaria para você também, para o irmão, para a irmã que está ouvindo, que está assistindo agora. Por acaso, porventura, Deus não estaria lhe dando a recompensa na cura do seu olho pelo fato de ter patrocinado a campanha do profeta de Deus? Por acaso não estava havendo aqui o cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. Por isso que eu li na Bíblia atualizada, não é? Porque na outra Bíblia diz galardão. Mas nessa que eu li aqui, que é a Nova Almeida atualizada, diz, recebe a recompensa. Então não seria essa a recompensa que ele estava recebendo por ter feito aquela ação a favor do profeta de Deus? Agora eu penso, misericórdia, meus irmãos, ficarmos contra um profeta de Deus é ficarmos contra Deus. É muito sério essas coisas não são brincadeira. É preciso que nós levemos essas coisas a sério. Mais um pouquinho que o tempo já está quase esgotando e eu não li quase nada aqui ainda.
Enquanto me encontrava lá, o Senhor disse, mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. E ele disse, vá para lá, ao lado daquele lugar de fazer fogueira. E eu tinha uma pá na mão, fui para lá, e o irmão Roy Robertson, todos nós o conhecemos aqui, ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. Ele é o presidente dos administradores aqui e sabia que era um veterano e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, calma, mais ou menos 10 horas da manhã, e os rapazes todos por ali, éramos 10 ou 12, desmontando barracas e tirando o couro dos javalis e coisas assim. Então eu andei por ali, eu disse, Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. Não deu para dizer-lhe mais nada, mas justamente na hora que fui para lá e descendo dos céus, veio o redemoinho de vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros, passando por dentro daquela montanha, cortou uma faixa bem em torno dela, cerca de 5 pés, 1,5 metros, que é uma nota do tradutor, não é? Acima de minha cabeça, e cortou todos os topos daquelas árvores, enquanto as pedras eram lançadas. Subiu para o ar e desceu de novo com outro grande batismo e atingiu de lado a lado da montanha e atirou as pedras assim. Fez isso 3 vezes. Então subiu para o ar e o irmão Banks veio até mim e disse, foi isso que o senhor disse ontem? Eu disse, sim, senhor. É exatamente isto. Está vendo? Agora, às vezes, as pessoas depois de mais de meio século não conviveram com o profeta de Deus, não presenciaram nada e ficam agora tentando fazer conjecturas a respeito do ministério profético de Deus, do homem de Deus, não é? Fazer suposições através de informações de terceiros. Não, essas pessoas mencionadas aqui estavam presentes. E certamente, ele citou aqui por último agora o irmão Banks, né? Ora, esse irmão Banks não tem netos, não tem filhos, netos, os filhos já morreram, mas não tem netos, não tem bisnetos, que receberam o legado da história para contar para os seus filhos e netos e bisnetos e assim por diante, né? Agora, às vezes as pessoas ficam tentando denegrir, tentando desmerecer o ministério profético de Deus nessa terra, através de informações de terceiros que nem presenciaram nada. É muito sério, não podemos esquecer daquilo que Jesus disse na leitura aqui. Tudo que nós fizermos a um desses pequeninos, nós estaremos fazendo a ele. E então, 2 dias depois disso, Alasca afundou, quase lá em cima. E para lá, para cá, naquela costa oeste, tem havido trovões e compressões e tudo acontecendo, e um dia desses ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo,
O que é isso? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. Aleluia. Mais um parágrafo aqui só então. Vemos ismos e coisas tais surgindo, e todas estas várias coisas, sabendo que tem de existir uma verdadeira resposta para isso. Tem gente aqui no campo agora indo em cavernas e coisas tais, e no dia 16 de março, você leu isso no jornal, o Senhor volta. Você sabe que não é assim. Jesus disse, ninguém sabe o minuto ou a hora. Então, esses dias eu estava ouvindo alguma publicação na plataforma do YouTube, alguém dizendo por que deixou a mensagem, né, do profeta William Branham. Aí o entrevistador perguntou assim, começou a perguntar e ele começou a contar seus motivos, e ele disse que o entrevistador é um pastor também, não é? Olha isto. Aí perguntou para o entrevistado e ele disse, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o pastor entrevistador disse assim, mas então eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu fiquei pensando, qual foi o motivo do susto? Qual foi o motivo do sobressalto da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo não batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ora, mas que pastor é esse? Que crentes são esses? Porque aquele que estava e saiu é como se fosse o cão que a Bíblia diz, que São Pedro disse, que o cão voltaria ao seu vômito e a porca lavada voltaria ao despojador de lama. Olha, então, aonde fica a Bíblia? Aonde fica a igreja primitiva? Que falta de conhecimento das Escrituras, mas isso são rudimentos. Isso não são nem mistérios. É rudimento. A igreja primitiva agia dessa maneira, a igreja apostólica. E eu fiquei pensando, se esse entrevistador estivesse me entrevistando, eu gostaria de falar com ele. Mas a Bíblia diz que a igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o fundamento dos apóstolos era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E como é que, tudo bem, não quer crer no profeta desta era, não crê, mas então não crê nem nos apóstolos também? Nem Pedro e nem Paulo? Aí você desiste, você diz, quer saber? Eu não tenho tempo para tratar com incrédulos. Deus não vai salvar incrédulos, você sabia disso? Está escrito na Bíblia que Deus não vai salvar incrédulos, Ele veio salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu tenho que parar aqui porque o tempo acabou, né? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe cada vez mais, que Deus nos dê sua graça, porque isso não é um mérito nosso, isso é a graça de Deus a cada um de nós. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e eu confesso, ó Pai, que há quase 50 anos atrás eu também me esquivei muito, eu pelejei, eu tentei escapar da mensagem sem ter que crer nela, sem ter que haver uma renúncia. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, eu estou falando por mim, e pela misericórdia Ele nos revelou a sua palavra e cá estamos como testemunha há meio século já. Senhor Deus, eu peço a bênção do Senhor em favor dos teus filhos, peço a cura divina em favor dos doentes. Se alguém está duvidoso, se alguém está sendo coagido por um parente, por outro incrédulo, seja quem quer que seja, que o Senhor tenha misericórdia desse irmão que é sincero, que é honesto, não deixa que Satanás o leve embora através do engano
de homens que não creem na palavra de Deus. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por tudo isso nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem então todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta amanhã com mais um programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. Deus abençoe a todos. Amém, amém.